Irmãos, hoje sendo a continuação das nossas atividades relacionadas ao aniversário de 83 anos da igreja, eu quero meditar com os irmãos no texto de Filipenses 2, de 12 a 16. Nós vamos pausar Gênesis hoje, porque no próximo sermão nós vamos iniciar um capítulo novo em Gênesis, é o capítulo 35. Então, antes de iniciar o capítulo, e já calhando com a data distinta de hoje, então nós vamos refletir sobre Filipenses e na próxima semana, então, retomamos Gênesis no capítulo 35, inaugurando o capítulo 35 de Gênesis. Hoje, então, vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, nos versículos 12 a 16. Vejam o que diz esse texto, Filipenses 2 a 16, e nós vamos depois então caminhar explicando o significado dessas palavras. Diz assim Filipenses 2, de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o nosso texto desta noite. Os irmãos, para que conheçam como o Evangelho chegou na cidade de Filipos, o texto que os irmãos devem ler é Atos no capítulo 16. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos nos domingos pela manhã. E nós não chegamos ainda no capítulo 16 de Atos. Estamos na fase final do capítulo 14. Então não chegamos ainda no capítulo 16 de Atos. Mas se os irmãos quiserem conhecer, saber a história, como o Evangelho chegou a Filipos, a cidade de Filipos, o endereço bíblico para encontrar essas informações é o capítulo 16 de Atos. Lá nós aprendemos como o Evangelho chegou a Filipos. Eu colhi algumas informações na internet, breves informações sobre a cidade de Filipos, para que os irmãos entendam e com essas informações possam obter mais luzes para entender por que o apóstolo Paulo dá essas orientações presentes aqui. Uma pesquisa rápida na internet vai mostrar para os irmãos o seguinte, que Filipos era uma cidade importante do Império Romano e era a porta de entrada do Oriente para a Europa. Então, o Evangelho entrou na Europa por Filipos. Foi assim que o Evangelho chegou à Europa. Por quê? Porque Filipos ficava, hoje o sítio é só ruínas, nós não temos mais a cidade ali. A cidade ficava sobre uma colina, e sobre aquela colina, então, logo abaixo ficava o rio Gangites, e próximo uma via muito famosa, que eu já mencionei várias vezes aqui, a via Egnácia, que era a via que ligava, era uma via de muito uso militar, que ligava o Oriente ao Ocidente. Então os viajantes palmilhavam essa grande estrada, a via Egnácia, sempre que queriam ir para o Ocidente ou do Ocidente para o Oriente. Era uma estrada muito famosa. E essa estrada passava por Filipos. Então o apóstolo Paulo, quando foi induzido a pregar o Evangelho na Macedônia, e entrar então na Europa, para pregar, certamente ele seguiu por essa estrada também. E Filipos ficava na Macedônia, onde hoje é a Grécia, na região mais norte da Grécia. E o que aconteceu ali? Em Filipos aconteceu uma batalha, no ano 42 a.C., uma batalha de Marco Antônio e Otávio Augusto contra Brutus e Cássio. Essa batalha aconteceu porque Brutus e Cássio tinham matado Júlio César. Então a batalha aconteceu ali,
Otávio e Marco Aurélio venceram os assassinos de Júlio César, e aquela cidade se tornou um núcleo de habitação de militares. E por causa disso, então, a cidade adquiriu, com o passar do tempo, ela adquiriu o jus italicum. E o que significava isso? O jus italicum significava o seguinte: quem nascesse em Filipos era considerado cidadão romano. A pessoa então tinha status romano. Era então uma cidade no norte da Grécia, e as pessoas que nasciam ali eram como que consideradas italianas ou romanas. Era como se tivessem nascido na Itália. Isso, evidentemente, gerava na mente dos habitantes de Filipos um certo senso de superioridade. Nós não somos uma colônia qualquer, nós não somos simplesmente um povo dominado, não. Nós desfrutamos de direitos políticos, de direitos de cidadania que outros habitantes do império não têm. Então, nós falamos latim, nós nos vestimos como romanos, nós temos todo um status especial, uma certa superioridade política e de cidadania que nos coloca acima de outras cidades, de outras regiões. Então, isso tudo certamente gerava nas pessoas, nos cidadãos de Filipos, certamente gerava neles um certo senso de superioridade e orgulho. Isso é a receita para encrencas. Sempre que nós lidamos com pessoas orgulhosas e que têm um senso de superioridade, nós estamos nos deparando com pessoas de difícil relacionamento. Pessoas que não é fácil nós convivermos com elas. Então parece que essa mentalidade entrou para a igreja de Filipos. Então, nós aprendemos em Filipos, no capítulo 2, o capítulo que estamos estudando, que estamos vendo agora, esse trechinho que estamos vendo agora, nós aprendemos no capítulo inteiro, escolhemos aqui o versículo 12 até o 16, mas se os irmãos olharem os versículos anteriores, verão que o apóstolo Paulo se concentra bastante no ensino da humildade. Diz: olha, vocês têm que parar de se considerar superiores uns aos outros. Vocês devem considerar os outros superiores a si mesmos. E ele ensina então, no capítulo 2, ele enuncia uma espécie de hino cristológico. Ele fala sobre, no versículo 5 em diante, até o versículo 11, ele fala sobre o autoesvaziamento de Cristo, que é um dos textos mais conhecidos da cristologia ortodoxa, da cristologia neotestamentária, destacando que Cristo se autoesvaziou. É a doutrina da kenosis de Cristo. Kenosis significa esvaziamento. Cristo se esvaziou, ou seja, ele abriu mão do desfrute da sua glória celeste. Esse é o sentido da expressão usada por Paulo, o seu esvaziamento. Ele abriu mão do desfrute da sua glória celeste e se humilhou assumindo a forma de servo. E, sendo encontrado em figura humana, ele enfrentou a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte mais humilhante que poderia existir na época, a morte de cruz. E então o apóstolo Paulo pega essa realidade cristológica, da auto-humilhação de Cristo, do esvaziamento de Cristo, e fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Assim como Cristo tinha uma glória real e abriu mão do desfrute dela, vocês devem abrir mão da sua glória imaginária. Ele tinha uma glória real e abriu mão dela por amor de vocês. Vocês talvez tenham uma glória imaginária. Talvez se imaginem pessoas gloriosas. Isso é uma mera ilusão, uma mera bobagem. Abram mão disso e considerem os outros superiores a si mesmos. Então ele ensina essas coisas, e certamente ele ensina essas coisas em Filipos, porque havia certamente na cidade esse sentimento de superioridade que dominava o ambiente social ali e cultural ali, e que certamente entrou para dentro da igreja, já que a igreja era integrada por moradores ali, por cidadãos, obviamente, daquela cidade.
Então nós aprendemos isso a partir do contexto em que a cidade vivia, e quando nós nos deparamos com esse texto que está diante de nós, é possível detectar nesse texto lições ligadas ao progresso da vida cristã. E eu decidi falar sobre esse texto por causa disso. Porque nós que somos crentes, nós temos uma preocupação que é muito real dentro de nós. Nós somos muito diferentes dos incrédulos. Os incrédulos têm preocupações que muitas vezes se alinham com as nossas preocupações, que são preocupações comuns da vida. Mas nós temos algumas preocupações que os incrédulos não têm. E uma das preocupações que nós temos, que os incrédulos não têm, é com o nosso progresso espiritual. Os crentes se preocupam com isso. O crente ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Nós somos eternos insatisfeitos com a nossa vida espiritual. O crente que diz, eu já atingi a perfeição e só estou aguardando o arrebatamento, essa pessoa ou enlouqueceu, ou ela não tem padrão verdadeiro nenhum acerca do que é a santidade na vida cristã, acerca do que o Senhor requer de nós em sua palavra. Nós então, crentes como somos, sempre olhamos para nós insatisfeitos e dizemos, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso mudar, eu preciso amadurecer, eu preciso deixar de lado esse pecado segue comigo há tanto tempo, eu não consigo superar isso. Um problema de atitude, um problema de inveja, um problema de rancor, um problema relacional dentro de casa ou fora de casa. E nós olhamos para nós e dizemos, Senhor, quando eu vou mudar? Eu preciso mudar. Essa minha atitude, essa minha postura, esse meu pecado, não glorifica o seu nome e não me faz bem. Não integra a minha felicidade, não contribui para a minha realização. Eu fico insatisfeito, triste, frustrado, sinto-me culpado, eu preciso abandonar essas coisas. E eu tenho lutado, e tem sido difícil superar essas coisas. E nós temos essa preocupação que é muito real. O crente que não se preocupa com isso, ele não entendeu o que é a vida cristã, ou talvez não seja um crente de verdade. Os crentes de verdade são assim, eles querem amadurecer, eles querem crescer. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos algo sobre isso. Então é um texto muito precioso para nós. É um texto preciosíssimo para nós, porque esse texto mostra requisitos para o progresso na vida cristã. Se os irmãos olharem com atenção esse texto, verão que é possível detectar, pensar de dentro desse texto, olhando para o texto com toda honestidade, com toda tranquilidade, sem forçar as ideias para dentro dele, é possível detectar nesse texto 3 requisitos para o progresso na vida cristã. É possível vê-los aqui. Como eu posso progredir como crente? Como eu posso ser um crente melhor? Como eu posso frutificar na vida cristã e mostrar certo grau de maturidade? Eu preciso saber como essas coisas podem acontecer. Eu preciso disso, porque eu mesmo não estou satisfeito com a minha vida cristã. Eu tenho que amadurecer. Eu tenho que ser um crente melhor. Eu tenho que me parecer mais e mais com Jesus. É claro, nós sabemos que esse processo, de acordo com o próprio texto de Filipenses, é um processo que vai levar toda a nossa vida. Nós olhamos para o texto de Filipenses 1 e veja o que diz o versículo 6. Diz assim, estou plenamente certo, versículo 6 do capítulo 1. Filipenses 1,6. É só você virar a página da Bíblia só uma vez. Já chega no capítulo 1, versículo 6. Fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até os seus 40 anos de idade. É o que está escrito aqui? Quem dera. Eu já estaria completo há 20 anos. Aqui o texto fala que essa obra de aperfeiçoamento espiritual, de amadurecimento espiritual, leva a vida toda. O texto diz, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando estivermos diante do Senhor ressurreto, então diante dele, face a face com ele, então a obra terá sido terminada ou será terminada. Então, nós aprendemos isso. É um processo que vai caminhando lentamente, o próprio texto de Filipenses ensina isso. Mas nós temos que aprender como fazer com que esse processo realmente caminhe.
para que nós não sejamos crentes estacionados na vida cristã, para que não sejamos anões espirituais e amadureçamos e nos tornemos homens e mulheres de fato maduros, crentes em Cristo maduros, que glorificam a Deus em tudo aquilo que fazem. E esse texto, como eu disse, ele mostra requisitos para isso. E eu vou ajudar os irmãos virão juntos comigo, caminhando sobre o texto, e eu vou à frente dos irmãos, e apontando para os irmãos me acompanhando, enquanto os irmãos me seguem na exposição, eu vou apontando esses requisitos presentes aqui. E com isso, então, nós vamos aprender quais são os requisitos para o progresso na vida cristã. Se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão o primeiro requisito nos versículos 12 e 13. Eu escolhi falar sobre esse texto porque é aniversário da igreja. E a igreja tem que amadurecer. Uma das orações que eu faço pelos irmãos, nas minhas súplicas a Deus, é que os irmãos sejam santificados. Essa é uma das orações que eu faço com frequência pelos irmãos. Não dá para orar por cada um. É claro que eu oro por crentes individualmente também, quando surgem questões que afloram de modo mais nítido, que se destacam das questões comuns da vida. Mas quando eu faço uma oração geral pela igreja, pelos irmãos como um todo, as ovelhas que o Senhor me confiou, os irmãos que estão aqui, os irmãos que são membros da igreja, aqueles que não são membros ainda, mas praticamente já são parte da igreja, estão aí conosco há muito tempo, na classe de novos membros, em outros trabalhos, em vez de se tornarem membros aqui, enfim, o povo de Deus aqui reunido, que o Senhor confiou a mim e aos demais pastores, quando eu oro pelo grupo todo, eu peço isso: Senhor, santifica a nossa igreja. Faça com que a nossa igreja seja mais santa. Faça com que os membros da igreja sejam santificados e amadureçam espiritualmente. E com isso em mente, tendo essas orações sempre sendo feitas, sempre com muita frequência na minha vida particular, então decidi falar sobre esse texto mostrando os requisitos para o progresso espiritual. Vejam nos versículos 12 e 13 o primeiro requisito para o progresso na vida cristã. Observem, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, Paulo estava em Roma quando escreveu isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então existe aqui o primeiro requisito para o progresso na vida cristã. E esse primeiro requisito é uma palavrinha só que eu escolhi aqui, para que fique fácil dos irmãos guardarem, é a palavrinha obediência. Para que nós obtenhamos, realizemos algum progresso na vida cristã, é necessário que nós sejamos obedientes. Esse é o primeiro requisito, a obediência. Agora notem bem, quando eu digo a palavra obediência, o leque de possibilidades que isso abrange é muito amplo. Obediência envolve muita coisa. E por isso nós temos que nos ater ao que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu essas linhas. Quando ele disse, olha, sejam obedientes, o que ele tinha em mente? É perfeitamente possível descobrir isso quando nós olhamos para o texto mais atentamente. O que o apóstolo Paulo quer que nós obedeçamos é a seguinte ordem: desenvolvei a vossa salvação. Eu tenho uma ordem específica aqui. E essa ordem é a seguinte: desenvolva a sua salvação. Marcos, desenvolva a sua salvação. Você é um homem salvo. Você foi alcançado pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus, você foi salvo. Você já é um homem salvo. Você entendeu o Evangelho. Você entendeu já a mensagem salvadora. Você aprendeu que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Você aprendeu isso. E aprendendo isso, você aprendeu também que a única saída
para que você não fosse condenado à eterna danação de que fala o texto do Novo Testamento, você aprendeu que a única forma de se livrar disso seria por meio da fé em Jesus, crendo nele como Salvador. Você aprendeu isso e você depositou a sua confiança nele e nele só para ser salvo. E você foi salvo. Você foi adotado por Deus. Você foi transformado por Deus, você passou a ser habitado pelo Espírito Santo, você foi perdoado, você foi lavado, você foi transformado, a sua mente mudou, você é um homem salvo. Isso é ser salvo. E você passou por isso quando você creu no Evangelho. Agora você tem que desenvolver a sua salvação. E a pergunta que imediatamente vem à nossa mente quando lemos essa expressão, desenvolvei a vossa salvação, e vejam, obedeçam essa ordem, desenvolvam a salvação de vocês, a primeira pergunta que vem à nossa mente, que deveria pelo menos vir à nossa mente, é a seguinte: o que isso significa? O que é desenvolver a salvação? E a segunda pergunta: como eu posso fazer isso? É natural que essas questões brotem do texto, nós olhemos para isso e digamos: Senhor, eu quero saber o que é isso e como fazer. E é muito simples. Nós conseguimos obter as respostas a essas perguntas não pela nossa imaginação, não pela nossa criatividade, não pela nossa simples intuição. Não, essas coisas são importantes, mas elas não servem como ferramentas para entendermos o texto bíblico. Para entendermos o texto bíblico, o que nós temos é a ferramenta presente, são as ferramentas presentes no próprio texto. Então, o que é desenvolver a salvação aqui? Desenvolver a salvação significa fazer com que a sua salvação seja frutífera. Que a sua salvação frutifique. Que você dê frutos como salvo que é. Você é um homem salvo. Você é uma mulher salva, você é uma pessoa salva, você tem que fazer com que a sua salvação dê frutos, ela seja frutífera, ela dê evidências palpáveis, constantes de que ela existe. É isso que significa desenvolver a salvação. Esse é o significado dessa expressão. E ela se completa. Essa é uma parte da definição. Desenvolver a salvação é fazer com que a salvação frutifique. Mas, dentro dessa passagem, esse conceito não se esgota com essa frase. Nós aprendemos quando lemos o versículo, e pelas conexões que o versículo cria, e eu vou mostrá-las aos irmãos daqui a pouquinho, pelas conexões que há dentro do versículo, pelos links, para usar uma linguagem que é mais moderna, né? Pelos links literários presentes aqui, nós percebemos que essa frutificação, tornar a salvação frutífera, é algo que acontece por meio do cumprimento das nossas responsabilidades mútuas dentro da igreja. Eu vou repetir a frase para que os irmãos entendam melhor. Eu não quero ser mal interpretado e muito menos não ser entendido aqui. Desenvolver a salvação significa fazer com que a salvação seja frutífera na medida em que nós cumprimos nossos deveres uns com os outros. É isso. Desenvolver a salvação é fazer com que a minha salvação seja frutífera na medida em que eu realizo, na medida em que eu cumpro os meus deveres, em que nós cumprimos os nossos deveres de uns para com os outros. Isso é dominante aqui. Se os irmãos olharem o versículo 12, vejam o que diz: assim, pois. Estão vendo como começa o versículo? Assim, pois. Por que o versículo começa com assim, pois? O que isso mostra? Que sinal literário é este? Este sinal literário, essa pequena construção literária, assim, pois, significa que o versículo 12 é
o início do desfecho de um pensamento. Ele diz: olha, vivam assim, desse jeito. Olha, o certo é isto aqui. Portanto, desenvolvam sua salvação. É o desfecho do que ele disse antes. E o que ele disse antes? Antes do versículo 12, ele diz o seguinte, olha, versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Pensem igual. Assim, pois, desenvolvei a vossa salvação. Prossegue. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, a si mesmo. Assim, pois, desenvolvei a vossa salvação. Ele mostra como se deve viver. E então, no versículo 12, ele nos leva ao desfecho desse pensamento, dizendo: assim, pois, dessa forma então, agindo assim, portanto, desenvolvam a salvação de vocês. Como então eu desenvolvo a minha salvação? Como eu a torno frutífera? Realizando os meus deveres junto aos meus irmãos na igreja. Considerando-os superiores, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, sendo humilde no trato com os meus irmãos, pensando uniformemente, fugindo de contendas, ciúmes e divisões. Fazendo isso, eu amadureço na vida cristã. Eu amadureço espiritualmente. Eu cumpro a ordem de Jesus, que diz: desenvolvei a vossa salvação. O texto prossegue, quando chegamos no capítulo 5, no versículo 5, o texto fala: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, que abriu mão do desfrute da sua glória. Abram mão do sentimento de grandeza de vocês, e sejam humildes no trato com seus irmãos. Assim, pois, dessa forma, portanto, desenvolvam a salvação de vocês, com temor e tremor. Então, quando nós conectamos por meio dessas duas palavrinhas, assim pois, quando nós conectamos por meio dessas duas palavrinhas, o versículo 12, ao que vem anteriormente, nós aprendemos como desenvolver a salvação. Como eu desenvolvo a salvação? Como eu obedeço essa ordem? Como eu leio isso e digo: vou fazer isso, vou desenvolver minha salvação? Como? Eu vou orar bastante. Amém, ore bastante, isso é bom. Eu vou ler mais a Bíblia. Ótimo, você tem que ler mais a Bíblia, leia mais a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo não está pensando nesses mecanismos para que desenvolvamos nossa salvação. Não, essas coisas são importantes, devem ser feitas. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Isso tudo me ajuda a amadurecer, é claro, é óbvio. A própria Bíblia ensina isso. Mas o apóstolo Paulo dá uma informação a mais. Ele diz: desenvolva a sua salvação vivendo com os irmãos de modo humilde, pacífico, sereno, amoroso, abrindo mão dos seus direitos e considerando os seus irmãos superiores a você. Fazendo isso, você vai imitar Jesus, que abriu mão da sua glória celeste e se humilhou por amor de nós. Tenha o mesmo sentimento que houve nele. E assim, portanto, assim pois, vocês vão desenvolver a salvação de vocês, tornando-a frutífera. É impressionante isso. Porque nós dificilmente conectamos essas coisas umas às outras. Quando nós falamos sobre amadurecer espiritualmente, nós pensamos imediatamente em outros exercícios espirituais. Nós nunca conectamos o nosso amadurecimento espiritual ao nosso relacionamento com os irmãos da igreja, a nossa postura diante deles. Nunca fazemos isso. E aqui então o apóstolo Paulo nos surpreende com uma lição preciosíssima no nosso aniversário. Ele nos dá um presente. O Senhor Deus nos dá um presente no aniversário nosso aqui de 83 anos. Ele diz: olha, eu tenho uma surpresa para vocês que não é tão surpresa. Isso está aqui há 2000 anos já.
E a surpresa é a seguinte: você quer amadurecer espiritualmente? Você quer desenvolver a sua salvação? Quer fazer isso? Ok, há uma forma, há uma ferramenta a mais, além daquelas que você conhece. Essa ferramenta consiste em você desenvolver dentro de você, no seu coração, uma postura humilde no seu trato com seus irmãos. Uma postura livre de partidarismos, livre de intrigas, livre de ares de superioridade, livre de invejas, livre de humilhações, livre de contendas. Fazendo isso, livrando-se disso, você vai desenvolver a sua salvação. Obedeça. A ordem é essa: desenvolva a sua salvação usando essa ferramenta. E a chave é: obedeça. Paulo diz: obedeçam essa ordem. Não é algo opcional para mim. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que fazer isso. É uma ordem dele. A primeira palavrinha aqui, o primeiro requisito é obediência. E como eu obedeço isso? Nós aprendemos por essas conexões. Eu obedeço a ordem de desenvolver a minha salvação. Eu a obedeço fazendo o quê? Tendo diante dos irmãos uma postura de humildade, de serenidade, de humilhação muitas vezes, de ser humilhado muitas vezes, buscando o bem do outro e o interesse do outro mais do que o meu. Isso é simplesmente o oposto do que o mundo ensina, o avesso. O mundo ensina o contrário, mas nós não somos do mundo. E o que o mundo pensa ou ensina não nos interessa. Nada, absolutamente nada que sai da boca dos filósofos deste mundo tem qualquer espaço na mente transformada. Pelo contrário, os homens transformados por Jesus têm nojo, é repugnância, asco. É isso que eles sentem quando ouvem o que sai da boca dos homens perdidos. Eles não seguem nesse rumo de que você tem que se autovalorizar. Nada disso. Bobagens. Lixo do mundo. Esgoto do mundo. Não diz isso. O texto bíblico ensina: considere o outro superior a você. Considere seu irmão superior a você. Coloque-se na posição de servo do seu irmão. Porque fazendo isso, você vai imitar a Cristo e vai amadurecer na vida cristã. Isso é surpreendente? É surpreendente. Isso vai contra tudo que o mundo diz? Isso vai contra tudo que o mundo diz. E se vai contra tudo que o mundo diz, é mais um sinal de que está certo. É a palavra de Deus e é isso que interessa para nós. Há um segundo requisito presente no texto para que nós amadureçamos e tenhamos progresso na vida cristã. A segunda palavrinha que aparece, que surge, não está aqui no texto, mas ela surge das palavras que compõem o texto. A segunda palavra é serenidade. O outro requisito para você amadurecer na vida cristã é a palavra serenidade. Alguém pode perguntar: mas o que isso significa? Notem, eu quero falar da serenidade nos termos que o texto a expõe, nos termos que o texto a propõe. A serenidade pode ser vista nos versículos 14 e 15. E agora o texto se torna ainda mais prático. Agora o texto mostra o que fazer e o que não fazer. Veja o que diz aqui no versículo 14 e 15, é o segundo requisito para que nós amadureçamos espiritualmente. Veja o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Pronto. O que é a serenidade aqui? É a serenidade no relacionar-se com as pessoas. Por quê? Nós lemos aqui a palavrinha murmuração. É um termo grego, é a palavrinha grega muito conhecida pelas pessoas que estudam o Novo Testamento grego, a palavrinha gongizo. Aqui no caso, gongizo é o verbo. Aqui nós temos o substantivo gongismos. E esse substantivo aparece pelo menos mais 3 vezes no Novo Testamento.
O verbo talvez apareça outras vezes. Mas aqui o substantivo, murmuração, ou aqui no caso são murmurações, está no plural, aparece pouquinho. Aparece pelo menos mais 3 vezes. E quando nós vemos a forma como o substantivo aparece no Novo Testamento, nós percebemos, nós descobrimos que as murmurações, geralmente, essa palavrinha geralmente é usada para se referir a conversas sigilosas contra os outros. Conversas sigilosas em que o outro é o assunto. Ele não é o participante da conversa. Ele é o assunto da conversa. Mas é uma conversa sigilosa. É uma murmuração. Um zum, zum, zum. É isso. Quando nós vemos, vejam por exemplo, Atos no capítulo 6. É uma das ocorrências dessa palavrinha. Vejam, ela aparece, aí os irmãos verão aqui uma ilustração referente a essa palavra, o significado dessa palavra. E é muito importante os irmãos aprenderem isso. A sua maturidade espiritual depende disso. Veja o que diz Atos 6:1, porque aqui você aprende em Atos 6:1 o significado de murmuração. Veja o que diz. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Vejam, o substantivo murmuração sendo usado para descrever comentários sigilosos ali, comentários que corriam pela igreja contra alguém. Os judeus de fala grega, os helenistas, murmurando contra os cristãos, os judeus de fala hebraica. Aqui nós temos um exemplo do que é murmurar. É você fazer comentários ali, meio que sigilosos, contra alguém. Isso é o gongismos. Você pode ver outro exemplo, um segundo exemplo, você pode ver em 1 de Pedro 4:9. Vejam que interessante o uso da palavra aqui. Sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, recebam pessoas em casa. E aí vem a expressão, sem murmuração. É um pouco difícil isso. Alguém fica na sua casa comendo tudo que você tem na geladeira, e você sendo hospitaleiro sem reclamar das pessoas escondidas. E aqui Pedro fala, sejam hospitaleiros sem murmuração, deixa comer e dê um sorriso. Então, você percebe aqui, mais uma vez, o uso do substantivo para se referir não a reclamações da vida. Eu não estou reclamando aqui a questão não é reclamar dos problemas da vida. Eu estou ganhando pouco. Essa doença eu não consigo me curar. Eu tenho esse outro problema. Não é necessariamente a murmuração, porque as coisas da vida não estão indo bem. Aqui a murmuração é contra pessoas. Nós aprendemos em João 7 que havia murmuração dos judeus contra Jesus, dizendo, ele engana o povo. É esse o sentido da murmuração aqui. Então, quando eu digo que nós devemos desenvolver serenidade, eu não estou falando apenas que nós devemos ser pessoas tratáveis, dóceis, amáveis, não. Nós devemos ser serenos no que diz respeito também a isso. Eu não posso, dentro da igreja, murmurar contra meus irmãos. Eu não posso fazer dos meus irmãos o assunto dos meus comentários secretos e sigilosos. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu não vou desenvolver a minha salvação. Eu não vou amadurecer espiritualmente. Isso é muito sério. Quando nós ensinamos na igreja que nós não podemos viver falando mal uns dos outros, quando ensinamos isso, não estamos falando isso apenas para a paz social. Não estamos dizendo isso apenas para promover o ambiente mais agradável entre nós e vencermos as intrigas e os problemas, não. Quando nós dizemos isso, à luz do texto bíblico, estamos dizendo isso porque a pessoa que faz isso,
A pessoa que murmura contra o outro é alguém que não amadurece espiritualmente. É um anão falante, falador. É um anão que fala demais. É um anão que fala demais em segredo, em sigilo. Ele não cresce espiritualmente. Ele cresce na murmuração, mas não cresce na vida espiritual. É o grande problema do fofoqueiro. O fofoqueiro não é somente alguém que cria problema para a vida dos outros. O fofoqueiro traz problemas para si mesmo. Ele não amadurece. A sua salvação não é desenvolvida. Porque para que a sua salvação seja desenvolvida, ele precisa mudar essa postura e não fazer as coisas com murmuração, atacando os outros, comentando de forma maldosa sobre a vida dos outros em segredo. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele não amadurece. E o texto prossegue. O texto fala algo mais. Essa serenidade de que falamos aqui, essa serenidade presente em Filipenses 2, 14 e 15, vai além. O texto fala: fazei tudo sem murmurações nem contendas. E o que são contendas? As contendas envolvem maus pensamentos. A palavra que aparece aqui, dialogismos. Essa palavrinha, dialogismos, significa maus pensamentos, reflexões de ansiedade, e o significado presente aqui, que são disputas e discussões. Vocês não podem viver discutindo, debatendo, brigando uns com os outros, discutindo uns com os outros o tempo todo. Se fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês não vão amadurecer na vida cristã. A salvação de vocês vai estacionar. Então nós não podemos falar mal uns dos outros, em segredo, murmurando, e nós não podemos ficar discutindo uns com os outros. Isso significa viver uma vida de serenidade dentro da igreja. Se você faz isso, pare. Pare. Se você fica discutindo com as pessoas, sempre brigando e debatendo, se você fala mal das pessoas, você é um fofoqueiro e vive falando mal das pessoas, murmurando contra elas, pare. Pare, porque você está travando o seu desenvolvimento espiritual. Você está impedindo o seu próprio crescimento espiritual. E está desobedecendo a ordem explícita do apóstolo que diz: desenvolvei a vossa salvação. Pare de fazer isso, porque você está estacionado na vida cristã e não amadurece por causa dessas práticas. O texto prossegue no versículo 15. Você fazendo isso, você evitando murmurações e evitando contendas, vejam o que vai acontecer. É maravilhoso isso. O que diz o versículo 15 é algo extraordinário. Eu acho que é o versículo mais importante presente aqui nesse trecho. Porque o versículo 15 fala que se você abandonar a murmuração e a contenda, aí diante dos seus irmãos ou junto aos seus irmãos, se você fizer isso, você vai ampliar, você não somente vai desenvolver a sua salvação, mas você vai ampliar o contraste que há entre você e o mundo. Meu Deus, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero como crente. O que eu mais quero como crente? Eu quero amadurecer espiritualmente. Eu quero ser um homem maduro espiritualmente. Eu quero ser semelhante a Jesus mais e mais. Eu aprendi aqui uma ferramenta importante. Meu Deus, eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que evitar tudo aquilo que impede meu crescimento, mas eu quero algo mais. Eu também quero ser diferente do mundo. E esse texto diz que se eu fizer isso, se eu fugir da murmuração contra os meus irmãos, e se eu fugir das contendas, a minha distinção do mundo, a diferença entre eu e o mundo, será ainda maior. O texto diz: para que eu fazendo isso, eu não me envolvendo com murmurações nem contendas, o texto diz: para que vos torneis irrepreensíveis. O que é alguém irrepreensível? Alguém que não merece ser acusado. Não há razão para ser acusado. Alguém que, se sofrer alguma acusação, será uma acusação falsa.
É alguém que não dá motivos para ser acusado de nada. Se você for alguém assim, não é envolvido em contendas com seus irmãos, não é envolvido em brigas com seus irmãos e não é envolvido em murmurações, você vai ser alguém irrepreensível, diz o texto, alguém livre de qualquer acusação e mais, você vai ser alguém sincero. E o que é a pessoa sincera? A pessoa sincera, a palavra que aparece aqui, é uma palavra aplicada ao vinho que não é adulterado. Como é que se adultera vinho? Vocês que bebem bastante vinho, não sei se tem alguém aqui que bebe muito vinho, mas como é que se adultera vinho? O que você faz para adulterar o vinho? O que você faz? Você coloca o que nele? Água. Você enche o vinho de água. Então, aquele vinho está adulterado. Ele não é um vinho puro. Tem outros elementos naquele vinho que vão além do suco puro da uva. Tem água lá. E o que é uma vida assim? O que é uma vida em que não há a sinceridade, nos termos aqui dessa palavra que aparece no Novo Testamento? O que é? É uma vida que tem coisas boas. É um salvo, tem coisas boas, mas tem água misturada. Que água? Água boa? É uma Perrier? É uma água assim? Boa, nobre? Não. Ninguém coloca água nobre para adulterar o vinho. Você coloca água de torneira mesmo, da Sabesp. A pior que tem. É esse tipo de água que você usa para adulterar o vinho. Você não compra uma água importada, né? Água que vem lá dos icebergs. Não. Você usa água de torneira mesmo. Você nem filtra a água e joga lá no vinho. Você adulterou o vinho. A pessoa que faz essas coisas é alguém que tem uma vida misturada, adulterada. Ela não é sincera. Ela é um vinho adulterado. Há coisas boas na vida dela. Ela é crente. Ela nasceu de novo, mas existem misturas na vida dela. Existe a água suja da maledicência. Existe a água suja da murmuração, misturada no vinho da sua vida cristã. Existe a água suja da contenda, misturada no vinho da sua vida cristã. Ele é assim, ele é um vinho ralo. Ele é um vinho ralo misturado com a água suja desses pecados todos. E essa pessoa então não é alguém tão diferente do mundo, e é alguém que não cresce espiritualmente. Como é a sua vida? É um ponto difícil este. É um ponto difícil até para o pregador fazer uma pergunta como essa, porque essa pergunta pode nos torturar. Essa pergunta pode nos judiar bastante de nós, nos fazer sofrer. Mas é importante respondermos essas coisas. A minha vida, como crente, é vinho puro ou é vinho misturado com água suja? Água contaminada? Como é a minha vida? Se a minha vida for um vinho adulterado, louvamos a Deus porque ainda tem algum vinho lá. Mas se a minha vida for um vinho adulterado, eu não vou amadurecer espiritualmente. Não vou. Eu não vou crescer espiritualmente. Não vou. E pior, a minha diferença em relação ao mundo não será tão marcante. O texto diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, livres de defeitos, é o significado da palavra aqui, e vejam, no meio de uma geração que é o avesso disso. Vejam como ele descreve essa geração. O texto fala que é uma geração pervertida. O que é pervertido? O termo significa torto. Segundo a Bíblia, a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade torta. Tudo lá fora é torto. Qualquer caminho ensinado pelos homens lá de fora é um caminho torto. É esse o sentido da palavra pervertida.
Toda a sociedade que nos cerca é torta. O que eles pensam, o que eles fazem, o que eles dizem, tudo é torto. E mais, não somente torto, além de ser torto, é algo pervertido. O texto fala que é uma geração pervertida e corrupta, ou seja, depravada. Tudo lá fora é depravado e torto, tudo. Nós temos que, eu sempre insisto nisso, nós temos que operar um rompimento completo com o mundo lá fora. Completo. Não temos que ouvir a música dessa gente. Não temos que escutar a música dessa gente. Não temos que abraçar os conceitos dessa gente. Não temos que acolher os valores dessa gente, a linguagem dessa gente, as roupas dessa gente, nada. Nada, nada, nada. Nós temos que romper totalmente, porque é um modelo cultural apodrecido. E o texto bíblico chama o mundo disso. Fala que é um mundo torto e depravado. É assim que é o mundo lá fora. Não tem nada que ver conosco. E a Bíblia diz, esse versículo diz que se eu fugir da maledicência secreta e das contendas com os meus irmãos, se eu fizer isso, se eu fugir disso, 2 efeitos surgirão. Primeiro, eu vou crescer espiritualmente, eu vou desenvolver minha salvação. E o segundo efeito, eu vou ser alguém diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora é pervertido, torto e corrompido. E eu, ao abandonar a maledicência, a fofoca e as brigas, eu serei diferente do mundo lá fora, que só vive disso. De maledicências, fofocas e brigas o tempo todo. Eu serei alguém diferente. O texto diz assim, uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse mundo pervertido e corrompido está na escuridão. E como é essa escuridão? Como é a escuridão desse mundo? É uma escuridão marcada por murmurações, maledicências, brigas, invejas, porfias, orgulho, falsidades. As pessoas sorriem para nós, mas por trás falam mal de nós. As pessoas brigam conosco e brigam entre si. Muitos irmãos aqui, quando chegam em casa, encontram um verdadeiro inferno. Porque os lares vivem em pé de guerra, o tempo todo brigando. É o marido brigando com a esposa brigando com o marido, os filhos brigando com os pais brigando com os filhos, o cachorro entra na briga, o gato entra na briga, o papagaio entra na briga, o papagaio fala palavrão porque aprendeu a falar palavrão, tanto que ouve palavrão em casa. É um inferno. É inferno. É assim o mundo aí fora. É sujo, é porco, é uma escuridão completa, é treva. É assim. É uma geração pervertida, torta, corrompida. E o texto bíblico diz, olha, se vocês desenvolverem a salvação de vocês, fugindo das murmurações, das inimizades, das brigas, vocês serão irrepreensíveis e serão pessoas diferentes no meio dessa geração imunda que vive na escuridão. E vocês vão resplandecer no meio dessa geração como luzeiros do mundo. Nessa escuridão, nessa noite assustadora, vocês serão estrelinhas. Vocês serão estrelinhas no céu dessa geração escura. Vocês serão estrelinhas no céu dessa noite tenebrosa que é a geração em que nós vivemos. É tudo que nós queremos. Eu não sei quanto a vocês, mas é tudo que eu quero. Eu quero desenvolver a minha salvação e eu quero ser diferente do mundo, em tudo. Quanto mais distante, melhor. Eu não quero nada daquela escuridão terrível. Não quero nada daquelas práticas, pensamentos, linguagem, nada disso. Eu não quero nada disso, nada. Quero ser diferente dessas pessoas. E esse texto mostra como fazer isso. Esse texto diz, seja alguém sereno, fuja de murmurações e contendas. Assim você será alguém irrepreensível. Vai desenvolver sua salvação, vai crescer espiritualmente e vai ser como uma luz no meio dessa terrível escuridão que nos cerca. E aí o texto termina. O texto termina
fazendo com que nós pensemos numa outra palavrinha. Muito importante aqui. A primeira palavrinha é obediência. Desenvolva a sua salvação. Como? Já aprendemos. Fuja de murmurações, contendas, fuja de tudo aquilo que o apóstolo Paulo condena no começo do capítulo 2. Além disso, além da obediência, a ordem de desenvolver a salvação, desenvolva também serenidade. Fuja dessas coisas todas de brigas e tudo mais, porque isso vai fazer você amadurecer e ser diferente do mundo. E por último, tem mais uma palavrinha que pode ser extraída a partir do que é ensinado aqui no texto. Pode ser apontada a partir do que é ensinado no texto. É a palavrinha perseverança. Onde nós podemos encontrar o conceito de perseverança nesse texto? No versículo 16. Versículo 16 mostra algo ligado à perseverança. Veja o que diz: preservando a palavra da vida. O que é isso? Como assim? O que significa isso? Preservar a palavra da vida. Bem, palavra da vida é a palavra que concede vida. Qual é a palavra que concede vida? É o Evangelho e tudo aquilo que está anexado a ele. Toda a sã doutrina, todo o ensino apostólico, o Evangelho em si, tudo isso são palavras que dão vida. Essa é a palavra da vida. E o que significa preservar a palavra da vida? É interessante, o verbo que aparece aqui significa apegar-se, reter a palavra da vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apegar ao ensino apostólico, ao ensino de Jesus, ao ensino divino. Eu tenho que me apegar a isso e reter isso, agarrar isso e prender isso comigo, fortemente. É assim que tem que ser. Eu tenho que me apegar, eu tenho que me colar nisso, e não soltar por nada, por nada. Fazendo isso, eu vou crescer espiritualmente e serei diferente do mundo. Eu vou reter a palavra da vida. O mundo dirá: solte isso, isso não vale nada. Eu digo: não, vocês de uma geração torta e corrompida e suja, vocês vivem longe dessa palavra. Eu não, eu sou um crente, e como crente que sou, eu abracei essa palavra que dá vida, essa palavra vivificante, eu abracei, e eu não solto isso por nada. Eu estou apegado a ela, colado a ela, abraçado a ela, e eu não vou soltar. Você pode me perseguir, você pode zombar de mim, você pode me atacar e me ameaçar, mas eu não vou soltar. Ela é minha, ela mudou minha vida, ela me torna diferente e feliz, e eu não vou soltá-la. Nesse sentido, o crente é muito teimoso, mas ele é assim, é a teimosia do bem, é a teimosia do santo. Ele diz: eu não vou soltar. Ele é radical, vocês não têm ideia. Ah, vocês são muito radicais. O quê? Ainda não inventaram uma palavra para nos definir. Radical é uma palavra muito fraca para nós. Nós somos muito mais do que isso. Você não tem ideia do que nós somos. Ah, vocês são fundamentalistas. Crie todos os títulos que você quiser, em todos os idiomas da terra e do céu, se é que existem línguas de anjos. O que você quiser, crie quantos títulos você quiser, mas eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou cristão. Eu sou um servo do meu Deus adorável. Eu sou um seguidor lavado, justificado e transformado pelo Cristo que foi crucificado no Calvário um dia. Eu sirvo o Rei do Universo com as suas mãos furadas, por amor de mim.
e você não tem ideia do quanto eu vou servi-lo até o fim, custe o que custar. Eu me apeguei à sua palavra, ele é meu, ela é minha, e nada por sua graça me fará soltá-la. Eu não tenho nada a ver com a escuridão, eu não tenho nada a ver com as doutrinas do diabo que vocês tentam o tempo todo despejar na minha cabeça. Eu não tenho nada a ver com essas coisas. Eu sou um crente, eu sou cristão. Ele me salvou, ele me lavou, ele mudou a minha vida, me tirou dessa pocilga aí fora. E agora eu vivo para ele, e eu retenho a sua palavra, e nada por sua graça me fará soltar, nada. E apegado a esta palavra, eu cresço faceiro no caráter dele. Apegado a essa palavra, eu cresço alegre no caráter de Jesus. E apegado a essa palavra, eu me distancio de toda sujeira desse mundo que nos cerca. Apegado a sua palavra, eu obedeço a sua ordem: desenvolvei a vossa salvação. Irmãos, chegamos aos 83 aninhos. Não solte a palavra da vida. Desenvolvam a salvação de vocês, fugindo de todas as questões que comprometem a nossa paz. Sejam pessoas serenas, fugindo de contendas e murmurações, e consequentemente sendo diferentes do mundo. E apeguem-se à palavra que dá vida, porque fazendo essas coisas, vocês vão crescer em santidade no caráter de Jesus, e vão se tornar diferentes do mundo pervertido e corrompido que nos cerca. Que Deus abençoe a nossa igreja, cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, dos pastores de vocês, de cada um de vocês, e nos mantenha nesses caminhos que temos aprendido aqui. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar para que desenvolvamos nossa salvação. Vem nos ajudar para que tenhamos serenidade, obediência a essa ordem e serenidade nos nossos relacionamentos, livres de murmurações e contendas, e assim nos distanciando do modelo que é lá fora, tão sujo e corrompido, tão pervertido, torto e corrupto. E vem nos ajudar para que nos apeguemos de modo perseverante à sua palavra, para que com isso tudo, com esses 3 requisitos preenchidos em nossa vida, nós, ó Deus, cresçamos na vida cristã e sejamos distintos da sociedade que nos cerca. Obrigado por nossa igreja, porque o Senhor nos guardou até aqui. Obrigado por nossa igreja, porque o Senhor nos protegeu até aqui, por sua graça. Suplicamos que o Senhor nos dê mais 83 anos. Mais 83 anos debaixo da sua graça, misericórdia e paz. Mas, ó Deus, pedimos em especial por esta geração aqui na nossa igreja, por esse grupo de crentes que compõe a nossa igreja nesses 83 anos. Que a sua graça, misericórdia e paz reinem sobre eles, e que eles cresçam espiritualmente, na medida em que se distanciam das coisas que há no mundo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.